Sessão interrompida semana passada, antes da leitura da ata anterior. E é daí que a gente vai seguir, mas antes disso, solicito da assessoria parlamentar que faça a leitura do parecer jurídico solicitado pela presidência dessa casa, pertinente à deliberação que foi feita por uma questão de ordem. Por favor, Guerreiro, leitura do parecer jurídico. Parecer jurídico 023/2023, consulente, presidência da Câmara de Vereadores de Eunápolis, consultado Dr. Alcides Neto e associados. Referência: consulta acerca de requerimento formulado por vereadores, no qual requerem cancelamento da votação do projeto de lei 001/2023 do Poder Executivo da sessão extraordinária ocorrida em 30 de janeiro de 2023. Consulta. Consulta-nos a presidência da Câmara Municipal de Eunápolis, através do seu presidente, sobre requerimento formulado por vereadores, no qual requerem a anulação da votação do projeto de lei 001/2023 do Poder Executivo, em razão de não observância do preceituado no artigo 135, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Eunápolis. Cumpre-nos informar que os vereadores recorrentes já analisaram a formulação de denúncia junto ao Ministério Público do Estado da Bahia. Da análise da admissibilidade. A princípio, quanto ao aspecto formal, nota-se que o requerimento dos vereadores possui elementos suficientes para serem analisados. De outra banda, no tocante ao aspecto material, o requerimento enfatiza que a realização da sessão com a aprovação do projeto de lei 001/2023, sem observância de princípios legais, pode caracterizar, em tese, ato de improbidade administrativa e levar à sua anulação. Todavia, a apuração de eventual cometimento de ato de improbidade administrativa é matéria exclusivamente reservada ao Poder Judiciário, que detém a competência para conduzir o sistema de responsabilização e impor sanções correlatas à Lei Federal 8.429/92. Trata-se de competência privativa. Quanto à possibilidade de anulação da sessão, passamos a discorrer. Guerreiro, um momento, por favor. Eu preciso que os vereadores estejam bem atentos ao parecer, porque ele não será discutido. É um parecer jurídico, e parecer jurídico a gente já tem ele retomado e toma a decisão baseado nisso. Então, atenção total nessa leitura, porque é de extrema importância. Bem, do regimento interno. Do questionamento, passamos a descrever o artigo 135, parágrafo único, do regimento interno da Câmara de Vereadores de Eunápolis. Artigo 135. A urgência dispensa as exigências, salvo a de número legal, para que determinada proposição seja apreciada. Parágrafo único. A concessão da urgência dependerá de apresentação de requerimento escrito, que somente será submetido à apreciação do plenário se for apresentado com a necessária justificativa pela mesa em proposição de sua autoria, por comissão em assunto de sua especialidade ou por 1/3 dos vereadores. Passamos a tecer os seguintes comentários. Verifica-se que a Câmara de Vereadores não observou o que dispõe o artigo 135 do Regimento Cameral. A urgência requerida pelo Poder Executivo não atendeu aos requisitos exigidos no artigo 135 supracitado. Como se trata de matéria de cunho orçamentário, seria necessário um trâmite diferenciado. Primeiro,
a presidência deveria encaminhar o projeto de lei à Comissão de Finanças para emissão de parecer. Segundo, em razão do requerimento de urgência, o mesmo deveria ter sido apresentado pela mesa ou por um terço dos vereadores. O que ocorreu é que a matéria foi colocada em votação sem observância do quanto requerido. A interpretação do artigo 135, parágrafo único, é literal, ou seja, não cabe interpretações extensivas ou restritivas da lei orgânica. Não obstante, a não observação do preceituado no regimento interno, cabe-nos mencionar dispositivo da lei orgânica, mais especificamente o artigo 28, parágrafo 4º, se não vejamos. Artigo 28. A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente em sessão legislativa anual de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 31 de dezembro, devendo realizar uma reunião semanal às quintas-feiras a partir das 8h30, na sede do Poder Legislativo, sendo facultada a realização das sessões extraordinárias para assuntos específicos nos distritos e povoados. Parágrafo 4º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo seu presidente diretamente, ou a requerimento do prefeito, ou ainda da maioria absoluta dos vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Conforme se depreende do regramento exposto na Lei Orgânica Municipal, a aprovação do projeto de lei 001/2023 deveria ter como fundamento o porquê da urgência e qual seria o interesse público relevante. Ao analisarmos o projeto de lei em comento, não verificamos o elemento interesse público relevante. Uma, porque o orçamento de 2023 ainda não foi executado. Outra, porque a Câmara de Vereadores de Eunápolis já havia aprovado a permissão de suplementação do orçamento em 10%. Se o Poder Executivo ainda não executou o orçamento de 2023, ainda não se utilizou da suplementação concedida pela Câmara de 10%, onde está a urgência e o interesse público relevante. Ainda, nota-se a inobservância ao contido no artigo 80 do Regimento Interno Cameral, que diz, artigo 80, a sessão de convocação extraordinária compor-se-á exclusivamente de ordem do dia que cingirá a matéria objeto da convocação, observando-se quanto à aprovação da ata à sessão anterior, ordinária ou extraordinária, o disposto no artigo 68 e seus parágrafos. No caso, em apreço, o projeto enviado à Casa e aos vereadores por e-mail, no prazo legal regimental de 5 dias, constava o percentual de 20% como índice de aumento. Ocorre que, no momento da leitura da ordem do dia, o projeto constava o percentual de 90%, de forma clara, negligenciando ordem expressa do regimento interno e lei orgânica municipal, razão pela qual há de ser recepcionado o requerimento dos vereadores, representantes e, via de consequência, anulada a votação do projeto. Ainda não bastasse, outro ponto chama a atenção. Não se observou a necessidade de emissão de parecer pelas comissões permanentes da Casa sobre a matéria que trata de orçamento, desconsiderando assim também regra regimental. Por outro lado, como as comissões são constituídas na primeira sessão de cada período legislativo, e aquelas sessões em que deliberou sobre o projeto em comento foram extraordinárias, portanto, impróprias para eleições das comissões. Vejamos, artigo 40. A eleição das comissões permanentes será feita pela maioria simples em votação pública, considerando-se eleito, em caso de empate, o vereador mais idoso, não podendo um mesmo vereador fazer parte de mais de uma comissão. Parágrafo único. A eleição será realizada na hora do expediente da primeira sessão do início de cada período legislativo, logo após a discussão e votação da ata. Os vícios apurados afetam em cheio a deliberação sobre a matéria, conforme se encontra passível de anulação judicial, como pretendem os vereadores representantes,
de modo que a presidência pode antecipar-se e declarar nulas aquelas votações a que fora submetido o projeto discutido, votado e aprovado. Conclusão. Constatamos que a forma assodada, como se deu a aprovação do projeto de lei 001/2023, fez com que preceitos legais não fossem observados, levando à sua nulidade. Nesse sentido, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal preceitua: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Importa salientar que, em sendo atendidos os requisitos legais, em nada impede que a Câmara de Vereadores volte a apreciar o projeto de lei de cunho semelhante. Dessa maneira, e pelos fundamentos acima expostos, onde comprovam a contrariedade de dispositivos legais, opinamos pela anulação da votação do projeto de lei 001/2023, por ser medida de direito e de justiça. É o parecer Eunápolis, Bahia, 14 de fevereiro de 2023, Alcides Neto, consultor jurídico, Dr. Fabrício Friebe, consultor jurídico. Aqui hoje tem papel demais. Bem, gente, como informei anteriormente, essa é o reinício, né, da sessão. A gente está continuando a sessão ordinária. E eu tinha afirmado à sociedade de Eunápolis, às pessoas de Eunápolis, tinha informado a imprensa, tinha informado aos vereadores, à mesa diretora, ao Poder Executivo posteriormente também, porque os três poderes eles são dessa forma, tem que trabalhar harmonicamente, mas a gente tem que ter as nossas independências. Então, em resposta à questão de ordem recepcionada por esta presidência, através de um requerimento apresentado pelos vereadores Renato e Pedro, após análise do parecer jurídico lido nesta sessão e considerado, através do seguinte conteúdo: se o Poder Executivo ainda não executou o orçamento de 2023, ainda não se utilizou da suplementação concedida por esta Câmara de 10%, onde está a urgência e o interesse público relevante? Considerando o detalhe do parecer jurídico, o projeto enviado à Casa e aos vereadores por e-mail no prazo legal regimental de 5 dias, constava o percentual de 20% com índice de aumento. Ocorre que, no momento da leitura da ordem do dia, o projeto constava o percentual de 90%. De forma clara, negligenciando a ordem expressa do regimento interno e lei orgânica municipal. Considerando outro detalhe do parecer jurídico, os vícios apurados afetam em cheio a deliberação sobre a matéria conforme se encontra passível de anulação judicial, como pretendem os vereadores representantes, de modo que a presidência pode antecipar-se e declarar nulas aquelas votações o que fora submetido ao projeto, discutido, votado e aprovado. E considerando finalmente outro trecho do referido parecer, importa salientar que, em sendo atendidos os requisitos legais, em nada impede que a Câmara de Vereadores volte a apreciar o projeto de lei de cunho semelhante. Sendo assim, seguindo aqui o regimento interno, no artigo 127, cabe ao presidente resolver soberanamente as questões de ordem, não sendo lícito a qualquer vereador opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que for requerida. Ante o exposto, seguindo fielmente as questões regimentais,
declaro nulas as votações do projeto de lei do Executivo em sessões ordinárias e em 3 sessões extraordinárias, tornando sem efeito sua aprovação e consequente sessão, dando ciência dessa decisão ao Poder Executivo Municipal. Então, está anulada a votação do projeto 001 por decisão da Presidência da Casa em atendimento a um parecer jurídico. Antes da leitura da ata, eu preciso informar vocês que estou há 10 anos nesse parlamento, 3 mandatos de presidente, estou começando o novo biênio. Iria fazer um discurso, mas diante de tantas coisas eu preciso me antecipar. A gente, ser humano, é passivo de acertos e de erros, tratando-se principalmente do preceito em que somos realmente os defensores do povo, nós somos as pessoas que divergem, que discutem sobre os interesses da população, principalmente da cidade de Onápolis, porque também atendemos outras cidades da região. Nós aqui estamos ratificando e corrigindo o que possivelmente poderia ser de prejuízo à população de Onápolis. Não vou aqui me alongar, mas quero informar vocês que os meus mandatos de vereador e os meus mandatos de presidente da Câmara têm sido pautados às regras. Nós estávamos no período de recesso e fomos solicitados para essas sessões. Não houve o tempo necessário para as deliberações em questão por vereadores, mas o que prejudicou realmente a votação do projeto foi a substituição do mesmo no dia já da votação. Precisava dar esse esclarecimento a vocês, eleitores, a vocês, cidadãos napolitanos, e também ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo.